O que fazer com aqueles que foram apanhados em algum pecado? E quando o pecador é você mesmo, como encontrar a restauração? Nas leituras de hoje, aprenderemos com Jesus a como lidar com o pecado. Olá, meus irmãos, graça e paz, que alegria estarmos nesta nossa caminhada bíblica, todos os dias lendo um pouco das Escrituras. Hoje a nossa leitura no Evangelho de João serão os capítulos 7, 8 e 9. É muito interessante, o capítulo 7 é um capítulo cercado de incredulidade. Jesus é alvo de incredulidade na sua própria casa, entre as autoridades religiosas, gente do povo. Mas em meio a um grande cenário de incredulidade, existem aqueles que são despertados e creem. E assim devemos viver. Já no capítulo 8, onde queremos dar um maior destaque, temos a história da mulher que foi apanhada em adultério. E no capítulo 9, a bela história de um cego de nascença que foi curado. Eu gostaria de me deter um pouco mais na história conhecida da mulher adúltera, pois a Bíblia diz que os escribas e fariseus trouxeram à presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? É muito interessante que esse cenário é um cenário típico de alguém que quer destruir a imagem do outro. Porque Jesus agora ele precisa julgar sobre um pecado real, o adultério. O que fazer? Sentenciar aquela mulher conforme a lei? Mas observe, os elementos que são apresentados para Jesus já são insuficientes. Se a mulher foi apanhada em flagrante adultério, cadê a pessoa que cometeu adultério com ela? Só está ela sozinha ali. Então observe como existia malignidade por parte dos escribas e fariseus, querendo ter do que acusar Jesus. É interessante, o texto diz isso claramente. Diziam eles isso tentando para terem o que lhe acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e disse: Aquele, pois, dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. O texto então diz que, quando eles ouviram essa resposta, acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde ele estava. Nesse momento, então, Jesus se levanta e começa a se dirigir àquela mulher que estava com sua alma destroçada, a vergonha de estar no meio de todos, e porque de fato havia pecado contra Deus e contra a sua família. O que será que Jesus vai dizer para ela? O texto então diz assim, que Jesus olhou para aquela mulher e lhe perguntou: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus é aquele que dá novas oportunidades aos pecadores arrependidos. Jesus é aquele que sabe restaurar a alma quebrada, a alma destruída. Se você está com sua alma em pedaços, se o seu coração está triturado por causa dos pecados que você cometeu ou que você ainda sofre as consequências dele, Jesus é aquele que recebe pecadores. Arrependa-se, creia nele. Ele toma a nossa vida aos pedaços e ele tem poder de nos restaurar. E é ele quem nos dá o alívio do perdão, dizendo: Eu não te condeno. Vai e não peques mais. A graça de Deus não é uma graça barata. Por isso a observação: não peques mais. Em outras ocasiões o Senhor disse: Não faça mais isso para que não te aconteça coisa pior. O pecado sempre traz consequências, mas a graça de Deus transbordou em nosso Senhor Jesus Cristo ao ponto de sermos impactados por isso, sendo nós merecedores do juízo e recebemos suas bênçãos. Merecemos a condenação, mas ele nos absolveu. Merecíamos o inferno, mas ele nos prometeu o céu. Em Cristo a nossa vida é iluminada
Por isso mesmo que na sequência do texto ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Até mesmo a mulher apanhada em flagrante adultério poderá agora sair das trevas e viver na luz. Não importa os pecados que você já cometeu, arrependa-se deles, creia no Senhor Jesus e a sua vida poderá ser uma vida iluminada. Poderá você ter a luz de Deus brilhando em teu viver. Que Deus abençoe sua vida e as reflexões nesta quinta-feira.